Olá, gente! Então, hein? Ninguém critica mulher feia, diz Bolsonaro em resposta a Malafaia, né? Pastor chamou o ex-presidente de covarde, omisso e porcaria de líder na eleição municipal de São Paulo, mas elogiou Tarcísio, né, na eleição municipal de São Paulo, né? Ele achou que o Bolsonaro foi omisso, não foi, né? O que acontece aqui, né? O grande problema de tudo é que o Malafaia falou essas coisas para Mônica Bergamo. Mônica Bergamo é uma jornalista que se você se diz direita, você não pode dar entrevista para ela. Ela vai manipular as coisas, ela é uma jornalista suja, né? Então o Malafaia tinha que ter tido mais cautela com isso. Agora, eu realmente acho que o Malafaia dá para se questionar, né? Será que ele é de direita mesmo? Será que ele é? Eu não acho. Eu acho que o Malafaia ele tá lutando pelos interesses dele, né? E por que que isso gerou? Por que que o Malafaia ficou tão revoltado com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ele é fiel a somente uma coisa. O Bolsonaro ele é fiel à ideologia da direita. Ele é fiel ao liberalismo econômico, ele é leal às armas, né, à legalização das armas, ele é fiel à questão de impeachment do ministro Moraes, do STF. O Bolsonaro ele é leal às pautas da direita. Ele não é leal a centrão e nem a políticos, até porque o centrão e muitos políticos aí do centrão, né, querem que o Bolsonaro seja preso. Então, como é que ele vai ser leal a um grupo de pessoas que só quer o mal dele mesmo, né? Não faria muito sentido, né? E a grande questão disso tudo é que o Malafaia ele é assim, com o Kassab, com o PSD, né? Por isso que ele não apoiou Ramagem no Rio, ficou neutro, deu meio que um aval pro Paes, do PSD, né? E olha só que coisa, depois das eleições o Paes do PSD agradeceu quem agradeceu o Lula, né? Como é que o Bolsonaro vai se aliar a um partido que tem conversinhas com o Lula, que é o grande rival político do Bolsonaro? Não tem como, né? O Bolsonaro também, ele que eu digo, eu acho que ele é covarde em muitos aspectos. O Malafaia tá certo mesmo. O Bolsonaro tinha que chegar publicamente e falar: olha, eles querem lealdade, mas eles apoiam Lula. Como é que eles querem minha lealdade se eles apoiam Lula e o Alexandre de Moraes? O PSD nunca vai ter minha lealdade se eles não botam logo o impeachment do ministro Moraes para frente. E pronto, é isso. Já que ele fala, o Bolsonaro falou, o pessoal até comentou, né, que o Bolsonaro foi o verdadeiro cristão quando ele falou que ninguém critica mulher feia, né, falando que não sei o que ele entende as críticas do Malafaia. Isso porque o Malafaia fez críticas horríveis, né, porque ele não vai apoiar tal candidato, não sei o quê, porque o Bolsonaro vai apoiar a Cristina Graham, lá em Curitiba, né, porque o outro candidato era do PSD, né, ele tá tendo um boicote muito grande ao PSD, isso tá deixando o Centrão puto com o Bolsonaro, né. Mas, cara, eles querem o quê? Esse povo não bota o impeachment do ministro Moraes pra frente, fica apoiando o Lula. Eles querem o quê? Que a direita receba eles com flores? Não vai. Isso é que esse pessoal do Centrão não entende. A direita é ideológica. Da mesma forma que a esquerda também critica o Arthur Lira. A esquerda odeia o Arthur Lira, mesmo o Arthur Lira sendo um capacho do Lula. Mesmo o Arthur Lira fazendo tudo que o Lula quer. Então, esse é o ponto que esse pessoal do centro não entende. O Brasil está dividido em duas partes. O centrão está sendo esmagado pela direita e pela esquerda. O centrão está sendo esmagado. No fim das contas, é isso que está acontecendo. No mundo inteiro está assim. No mundo inteiro, você vê na França, por exemplo, o Macron é de centro. Para preservar o governo dele, não botar a extrema esquerda no poder, o que ele fez? Botou um cara de direita lá no poder. Ele cedeu um pouco. Por que esses caras do centrão não fazem isso, né? Por que esses caras do Brasil, não, vamos, já que eles querem tanto apoio do Bolsonaro para as prefeituras, por que eles não falam, não, vamos apoiar o impeachment do ministro Moraes? O Bolsonaro, ele tem que ceder tudo e não recebe nada em troca, pô. O pessoal fica falando, mas ele vai ter apoio em 2016. Será mesmo? Mesmo se o Bolsonaro apoiar esses caras, será mesmo se ele vai ter apoio dos caras em 2016? A gente não sabe. Porque é muito fácil falar que vai dar apoio ao Bolsonaro e deixar o Moraes lá para fazer tudo com ele. Porque o Bolsonaro em 2022 perdeu para o Moraes, não perdeu para o Lula, né? Então, pô, esses caras aqui, né, enfim. O ex-presidente Bolsonaro disse nesta terça que o pastor Malafaia, que o chamou de covarde omisso e porcaria de líder, ao comentar as eleições municipais, ligou a metralhadora, mas isso passa. Eu amo Malafaia, ninguém critica a mulher feia, disse Bolsonaro ao Globo.
Ele também defendeu a união da direita para eleger o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no segundo turno contra Guilherme Boulos, apoiado pelo presidente Lula. É verdade. Esse segundo turno, o Ricardo Nunes ele não é de direita, de fato, ele não é de direita, mas ele não é um Guilherme Boulos, né? É importante dar apoio para o Ricardo Nunes. Eu entendo que é importante. O Ricardo Nunes não é perfeito? Não é perfeito. Mas ele não é o Boulos, né, cara? Ele não é o Guilherme Boulos. Eu acho que o Guilherme Boulos é um abismo, né? Um cara de extrema esquerda. Nunca tem, não tem nenhuma chance de apoiar esse cara aí, né? Agora, em Curitiba, o Bolsonaro tem uma candidata lá que é realmente um bolsonarista. Por que ele não pode apoiar ela? Né? Ela é bolsonarista, ela apoia ele. Se ele não apoiar ela, ele vai ser taxado como traidor pela direita. E de fato ele seria mesmo. Então o Centrão não pode falar nada, porque as eleições lá de Curitiba, a direita domina. Né? Então eles não podem, mas o PSD vai perder a prefeitura. Vai mesmo, é. A não ser que o PSD comece a adotar políticas mais de direita de fato em certas regiões, eles vão perder prefeituras, porque o pessoal tá bravo com o PSD, porque o PSD não tá botando o impeachment do Moraes para frente. E tem gente ainda falando que o PSD tem ligações com o Moraes. Como é que você vai querer que apoiar um partido que tem ligação com o Moraes? Mesmo que o Bolsonaro fale, vote nesse candidato. O cara vai olhar, mas esse candidato do PSD, não vou votar nele. O pessoal chama muito os bolsonaristas de gado, mas não é muito bem assim não, né? Quem é gado é o eleitor do Lula. Eleitor do Lula é gado mesmo. Eleitor do Lula é gado mesmo. Vota em quem o Lula apontar, né? Malafaia afirmou estar decepcionado e que o ex-presidente passou um posicionamento de que não é confiável em apoio a políticos. Como se muita gente apoiasse o Bolsonaro e fosse confiável, né? Esse é o ponto. Quem apoia o Moraes não pode ser confiável para ninguém da direita, né? Segundo o pastor, o ex-presidente foi covarde e omisso para ficar bem com os seguidores e por medo de Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo. Ganhar e ele ser derrotado. O PL, partido de Bolsonaro, apoia Nunes. O Bolsonaro também apoia Nunes. O Bolsonaro sempre apoia o Nunes. O Bolsonaro brigou com o Marçal. O Bolsonaro tretou com o Marçal. Inclusive, muita gente que apoia o Marçal e se diz de direita falou que o Bolsonaro não é de direita. Eu acho sinceramente que o Nunes realmente não é um cara muito bom mesmo, não. Mas essa briga entre os dois, eu sempre falei, eu acho essa briga muito ruim. E mesmo assim o Bolsonaro brigou com o Marçal para ficar de bem com o Nunes. O Bolsonaro brigou com o Marçal, ele brigou com o Marçal para ficar de bem com o Nunes, ao invés de ele só brigar com o Boulos. Então eu não sei do que esse Malafaia está falando em relação ao Nunes. O Bolsonaro sempre foi 100% Nunes na prefeitura. O Bolsonaro abandonou o Ricardo Salles para apoiar o Ricardo Nunes. E é isso aí, o Bolsonaro foi até o fim e está aí até agora sendo fiel ao Nunes. Mas em Curitiba é outra história. Curitiba não tem o Boulos lá no segundo turno, né? Aí ele fala, que porcaria de líder é esse, né? As declarações foram feitas em entrevista à Folha de São Paulo. Entrevista à Folha de São Paulo, né? O pastor também disse que mandou mais de 30 mensagens de WhatsApp para Bolsonaro. Mais de 30, e não era zap de brinquedo, não. Ele disse que o Bolsonaro nunca respondeu, ele tem o dia de errar, mas foi uma decepção de qualquer forma. Malafaia afirmou que a posição de Bolsonaro em Curitiba foi uma vergonha. Bolsonaro sinalizou apoio duplo em Curitiba. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha, declarou Malafaia. Ainda disse, eu apoio o Bolsonaro, mas já disse, sou aliado e não alienado. Aí é aquilo que eu disse, cuidado com esse Malafaia, ele não é aliado do Bolsonaro, ele é aliado o quê? Ele é aliado por interesse, ele não é aliado ideológico, ele não é de direita, né? Porque ele falar que o que ele fez no Paraná foi uma vergonha, gente, ninguém apostava na Cristina Graham para o segundo turno. Essa é a verdade. O pessoal dessas mídias aí de esquerda ficavam falando que não, que o Bolsonaro derreteu em Curitiba, que o Bolsonaro não conseguiu nada em Curitiba, que o Bolsonaro estava ficando fraco. Bolsonaro botou 2 candidatos no segundo turno em Curitiba, um do PSD, que dá para dizer que não é dele de fato, e uma que é dele de fato, que é Cristina Graham. Então olha só, ele vai apoiar alguém que é mais de direita ainda, é evidente. Ele tem que ser fiel à ideologia dele, à ideologia da direita. Se os caras querem apoio do Bolsonaro, sejam de direita. Apoiem o impeachment do ministro Moraes, sejam 100% contra o Lula, contra o comunismo, e apoiem o Bolsonaro. É simples, é isso que o Bolsonaro pede. Fidelidade ideológica.
Porque os apoiadores de Bolsonaro, as pessoas de direita, querem direitistas no poder, pessoas que sejam favoráveis à privatização, pessoas que sejam favoráveis à liberdade econômica, pessoas que sejam favoráveis à liberação das armas, pessoas que sejam anticomunistas, né, que não querem o comunismo de jeito nenhum, que sejam contrários ao Estado inchado, Estado grande, querem Estado pequeno. Tudo isso é o que compõe o bolsonarismo moderno. Então, esse é o ponto. Como é que você quer ter apoio do Bolsonaro se você apoia o Moraes? Não tem como. O Bolsonaro sabe, pô, se eu apoiar esse cara que apoia o Moraes, eu vou me queimar na minha base. Esses são as pessoas que me dão voto. Então eu vou apoiar alguém que é mais direita. É simples, né? O pastor elogiou o posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do deputado federal Gustavo Gayer contra Marçal. Cara, quase todo mundo da direita foi contra o Marçal. Não sei do que o pastor Malafaia está falando. Se Bolsonaro seguir inelegível, entrar de cabeça para apoiar Tarcísio à presidência, ele mostrou que é um cara de caráter, declarou. Cara, é evidente que o Tarcísio vai ser o grande favorito a disputar a presidência em 2026, só que o PSD, o Kassab, não quer isso não. Então esses caras falam tanto em lealdade, cara, lealdade entre políticos não existe. Político é tudo um safado, tudo um bando de grupo de safado. O que o Bolsonaro tem que fazer é apoiar quem é fiel e leal à direita, que é contra o Lula de todas as formas. Se o cara é favorável um pouquinho ao Lula, já não é confiável e tem que romper sim. Não tem como você discutir. Não há o que se fazer em relação ao Lula. O Lula, ele é o lixo, ele é horrível. Tudo contra o Lula, nada a favor do Lula, né? Temos que ser totalmente contrários ao Lula e boicotá-lo de todas as formas. E é assim que você ganha o apoio do Bolsonaro, sendo contra o Lula e sendo contra o Moraes, que é um ditador safado que tirou o X do ar porque ele sabia, né, que as eleições estavam se aproximando, ele queria fazer um teste. O teste do Moraes foi tirar o X do ar para ver se a direita ia se enfraquecer. E não se enfraqueceu, né? Quem diria, né? Olha só, o Moraes tentando censura de todas as formas e não está dando certo, porque as pessoas estão cansadas de comunismo. E não há nada que o Moraes possa fazer para tirar isso da cabeça das pessoas, que ninguém quer comunismo, ninguém quer Maduro, ninguém quer o cara lá da Nicarágua, ninguém quer o regime cubano para o Brasil. Eles vão ter que aceitar isso, é a vontade do povo, não há nada que eles possam fazer. Essa é a democracia de verdade. Lógico, esses caras não são democráticos, né, de fato. Mas enfim, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação. Inscrevam-se no meu canal no Rumble usando VPN. Um abraço. Menos Estado, mais mercado e mais liberdade.